Olá, bom dia, amados, bom dia. Todos façam um excepcional dia. Se sintam amados por Deus nessa manhã. E anotei algo aqui que eu quero passar para vocês. Não permita que ninguém limite seu espaço, diminui seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe seu sorriso, estreite seu caminho, nem te impeça de avançar. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz do seu coração. Os outros só acham, mas Deus tem certeza de quem você é, e isso já basta. Conserve o bem que você tem, esqueça o que te dói, perdoa os que te feriram, desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, ela torna tudo melhor. Amém? O que eu quero trazer hoje para vocês? Nós, muitas das vezes, a gente aceita os limites que as pessoas querem nos colocar, né? E isso é algo muito ruim. Por quê? Quando eu aceito os limites de outras pessoas, eu estou dizendo sim para o outro e não para mim. Então, qualquer lugar que você tiver, você tem que exercer o seu autogoverno. Você tem que ter os seus limites. Você tem que ter a sua base de valores. Você não tem que aceitar o que as pessoas te impõem. Não que você vai ser uma pessoa rixosa, uma pessoa que briga. Mas você não vai aceitar. Em qualquer lugar que você tiver, você não pode aceitar alguém, qualquer pessoa. Nem o seu filho, nem o seu pai, seu amigo, seu vizinho, seja lá quem for. Porque toda vez que você faz isso, você está dizendo sim para o outro e negando para você. E quem tem que estar em primeiro lugar é você. Você sempre tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Até do seu filho. Você não pode passar por cima dos seus valores. Então, muitas das vezes, a maioria das pessoas, ela tem necessidade de aprovação. Então, ela não expõe aquilo que ela acredita. Às vezes ela ouve, ela nem concorda com aquilo que está sendo dito, mas ela engole aquilo. Ela não se expressa. E toda vez que você faz isso, você fere o seu íntimo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma pessoa ativa, uma pessoa governante da sua vida. Então, eu mesmo, por várias vezes, eu engolia, eu via as coisas e eu pensava, gente, eu não vou falar nada. Não concordo com isso, mas eu abaixava minha cabeça e saía fora. E aí está o nosso erro, porque a gente se torna uma pessoa covarde. Porque se você sabe, por exemplo, que aquilo ali, o que a pessoa está, aquela situação que está acontecendo, que está errado, você sabe como reverter essa situação, você sabe como, talvez aquilo que você vai falar até vai ajudar a pessoa a abrir a mente. E você sai e não fala nada, prefere não falar nada, você é uma pessoa egoísta, você acaba se tornando uma pessoa egoísta. Então, eu tô falando isso, por exemplo, porque ontem eu estive num lugar, num comércio, e eu percebi literalmente que essa pessoa, a proprietária desse comércio, que ela é dinheirista. Eu percebi que ela é dinheirista. O que é uma pessoa dinheirista? É uma pessoa que ela só pensa no dinheiro. Ela não gera valor para outra pessoa. Ela não está preocupada em gerar valor para o seu cliente. Ela está preocupada em receber o dinheiro do cliente.
E talvez não, as pessoas não prosperam é por conta disso. Porque para mim prosperar, eu tenho que dar primeiro para depois receber. Não tem como eu prosperar sem doar primeiro. Então, por exemplo, eu tenho meus clientes e o que eu entendo com isso? Que os meus clientes, eles são o meu patrimônio. Eles são o meu patrimônio. Eu tenho que honrar os meus clientes. Por quê? Porque eles são a minha fonte de renda. Eu dependo deles. Então, quando eu vou atender um cliente, eu não fico olhando, eu não penso no dinheiro dele. Porque eu sei que o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência do produto, do valor que eu vou entregar. Primeiro não é nem o produto, primeiro é o valor que eu vou gerar do meu produto. Então, por muitas das vezes que eu me sentia lesionada em estabelecimentos ou numa amizade, em qualquer lugar, eu sempre ficava calada. Só que hoje eu tenho um autogoverno da minha vida. Eu não consigo ficar calada mais. Então eu precisei... o que acontece? Você não é obrigado a continuar indo naquele lugar. Mas você tem que aproveitar aquele momento para você transbordar. Você tem que aproveitar aquele momento para você transbordar e abrir a mente da pessoa. Não é para esculachar a pessoa, não é esse o sentido. Mas é você falar algo que você sabe que vai dar certo. Então eu precisei falar. Eu precisei falar isso que eu estou falando aqui. Que os nossos clientes, eles são o nosso patrimônio. Se você gera valor para um cliente, o que é o seu cliente? O que você tem que resolver do cliente? Você tem que resolver a dor do cliente. Se o cliente está precisando de algo, você vai resolver aquilo para ele. Por último, você vai falar de dinheiro, porque se você falar de dinheiro primeiro, você vai tocar mais na ferida dele. Então você tem que resolver a dor, você tem que gerar valor para esse cliente seu. E aí o pagamento vai ser consequência. O pagamento vai ser consequência. Agora a pessoa que já olha para você e ela já fala preço, ela acabou com a venda dela. Ela não é empreendedora. Ela já matou a venda dela ali na hora. Então, nesse lugar que eu tive ontem, a pessoa falou preço. Eu falei, não estou perguntando preço. Eu quero arrumar, eu quero fazer isso aqui. Eu quero esse produto. É o que eu estou precisando. Ah, você ficou magoada, Sheila? Não, eu não fiquei magoada. Mas como a gente vai aprendendo com a vida, a gente vai entendendo quais os bloqueios da pessoa. Então, eu precisava falar com ela sobre isso. Então, quando a gente tem uma base de valores nossa, quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente não aceita o outro dizer o que nós vamos fazer, como que tem que ser feito. Jamais eu vou aceitar isso. Agora, por exemplo, se eu entro num estabelecimento, lá tem aquelas regras e não condiz com meus valores, eu saio daquele lugar. Eu não passo por cima de mim para mim agradar o outro. Então, depois de todo o processo que foi feito nesse estabelecimento que eu entrei, não foi no final não, mas bem antes de eu sair eu falei. Eu precisava falar isso, para abrir a mente da pessoa. Porque muitas pessoas não prosperam por conta disso. No começo da minha loja que eu era uma pessoa dinheirista, porque eu tinha uma escassez financeira muito grande. Então, eu não sabia gerar valor para as pessoas. Eu não entendia que o dinheiro não é um papel. O dinheiro é uma energia. O dinheiro é sangue, suor, lágrima e gordura. E foi o que eu disse para ela. Então, se eu estou dando meu sangue, suor, lágrima e gordura, que representa o dinheiro para outra pessoa, ela tem que me devolver um valor. Primeiro, ela tem que gerar esse valor para mim, para me devolver para ela
com gratidão, o meu sangue, suor, lágrima e gordura, que é o dinheiro. Então, quando eu tirei essa escassez financeira mental da minha vida, eu comecei a tratar as pessoas melhores. Porque eu entendi que dinheiro não é papel, dinheiro é uma energia. E é uma energia de troca. Eu dou o dinheiro, eu dou o meu suor para a pessoa me devolve o valor. Só que muitas pessoas, as pessoas que têm escassez, elas são dinheiristas. Elas não querem saber, elas não querem te tratar bem, elas não te colocam em primeiro lugar. Porque o que elas querem ser é só o dinheiro. Então elas não estão nem aí se você vai se sentir bem ou mal, se você vai voltar. Porque quando você gera valor para o seu cliente, com certeza ele vai se sentir amado, ele vai se sentir acolhido. Ele vai perceber que você quer resolver a dor dele, o problema dele, que você não está olhando para a cara dele para pegar o dinheiro dele. Isso que é muito triste. E muitas pessoas são assim. E essas são as pessoas escassas. Eu era assim. Hoje, para mim, tanto faz. O cliente pode ser um mendigo, pode ser um bilionário. Para mim, eu trato da mesma forma. Porque não diz sobre ele, diz sobre mim. Diz sobre mim. Então, nós não podemos deixar. Nós não podemos ficar calado em lugar nenhum. Se a gente tem o autogoverno, se a gente realmente não permite que as pessoas venham lesionar os nossos valores, a gente não pode permitir, a gente não pode permitir que qualquer pessoa ultrapasse os nossos limites. Everton Pimenta escreveu, tudo é energia, inclusive nós somos eletromagnéticos. É isso mesmo. E o que eu entendo? Por exemplo, esse lugar que eu fui, realmente foi eu que atraí. Foi eu que precisava estar lá. Não é que eu merecia estar lá, mas talvez essa pessoa precisava escutar o que eu falei com ela. Né, Everton? Essa pessoa precisava escutar o que eu falei com ela. Porque nós somos feitos para transbordar. E Deus, ele nos leva em lugares que tem um propósito ali. Sabe? Eu fiquei na dúvida se eu falava ou não, mas eu precisava falar. É engraçado que todo mundo foi embora desse comércio, só ficou eu, a proprietária e a funcionária. E aí eu contei uma história para ela, que eu vou contar aqui. Eu estava num hotel em São Paulo, deve ter 1 semana e meia, 2 semanas atrás, no Tietê. Aí eu estava nesse hotel. O check-out lá, eu precisava ir embora até 11 horas, se eu não fosse querer ficar em outra diária. Aí, só que eu saí 7 horas da manhã, porque eu ia para Boituva. Eu ia sair 7 horas, aí eu saí 7 horas da manhã e ia pegar um BlaBlaCar. Só que eu atrasei esse BlaBlaCar, porque lá em São Paulo tudo tem que ser 1 hora antes. Tudo tem que ser antecipado, que onde eu moro não é assim. Mas eu, como ainda não me acostumei, eu saí em cima da hora, liguei pro BlaBlaCar, falei, olha, eu tô chegando aí pra gente ir pra Boituva. Ele falou assim, olha, sinto muito, não posso esperar, nem 5 minutos a mais. E lá é dessa forma. Aí quando eu tava no meio do caminho, eu voltei pro hotel. Eu saí 7h pouca da manhã e era 10 minutos depois, eu estava voltando pro mesmo hotel porque eu tinha perdido esse BlaBlaCar. Então, ou seja, eu cheguei no hotel de novo, era antes das 8 horas. Aí eu falei assim com a funcionária. Falei assim, olha, o meu check-out aqui é 11 horas, né? Então eu voltei porque eu perdi o BlaBlaCar. Eu vou ficar aqui e esperar o ônibus da Barra Funda. Posso ficar? Ela falou assim, não, porque você já fez o check-out. Você não pode ficar mais, a não ser que você for pagar outra diária. Eu falei, como assim, moça? Como assim? Não tem nem 10 minutos que eu saí daqui. Eu nem vou sujar o quarto. Eu só vou ficar esperando, porque, primeiro, eu não sou daqui. E não tem como eu ficar na rua com 2 malas, em pleno São Paulo, esperando até meio-dia, que é o horário do ônibus. Ela falou, sinto muito.
Aí eu falei, então vou ficar naquela salinha ali. Aí, eu falei assim, tá, tudo bem, vou ficar naquela sala. Só que é o que eu acabei de falar aqui. Aquilo ficou me corroendo. Eu falei assim, poxa vida, cara, não é possível que essa menina não vai permitir eu entrar no quarto, ficar lá sentada esperando. Ela não falou nada. Aí eu tive que voltar lá e falar com ela. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu sou empreendedora, né? Eu sou dona do meu próprio comércio, tem 10 anos. Mas antes de eu ser empreendedora, eu fui camareira, eu lavei banheiro de boteco, graças a Deus. Eu fui empregada doméstica vários anos. Eu trabalhei de várias coisas, eu vendi até sabão de porta em porta. Mas só que tudo que eu fazia como se fosse para mim, sabe? Eu vestia a camisa da empresa em qualquer lugar que eu tivesse. Trabalhei 12 por 36 à noite, fui cozinheira. Depois de dia trabalhava, eu trabalhei muito na vida. Só que tudo que eu fazia, eu tomava aquilo como se fosse para mim. Então, quando eu saía dos meus trabalhos, meus patrões me chamavam de volta. Você sabe por quê que eles me chamavam de volta? Porque eles sentiam que eu tratava a empresa como se fosse para mim. Até um copo que eu lavava como se fosse da minha casa. Então, você sabia que eu sou o seu patrimônio? Porque você sabe que se o seu patrão estivesse aqui, jamais ele ia fazer o que você fez. Porque ele ia ver que é uma coisa insignificante para você. Entendeu? Que é uma coisa tão insignificante que você me negou, mas que para mim é importante, porque eu ia me sentir acolhida aqui nesse hotel. E com certeza, se eu tivesse que voltar, eu ia parar aqui. Só que eu não me senti acolhida. Entendeu? Então, quem paga o seu salário sou eu e várias pessoas. Então, você tem que honrar. Não é o seu patrão que paga o seu salário. Porque somos nós aqui que vem nesse hotel que paga o seu salário. Então, se você quer sair de trás de um balcão, se você quer sair da média, da vida medíocre, de um salário mínimo, trata as pessoas como você gostaria de ser tratada. Trata a empresa, mesmo que o seu patrão não esteja vendo, como se fosse ele, como se fosse sua, porque essa é a chance de você crescer aqui, é você ser diferente, não você ser limitada, você só seguir aquela base ali, sabe? Então eu precisava falar isso com ela para abrir a mente dela, porque as pessoas, é o que eu falei, as pessoas são muito dinheiristas, elas não querem gerar valor. E, na verdade, essas pessoas são escassas. Elas são dinheiristas, mas não têm dinheiro, porque elas têm tanto medo de perder, por exemplo, que às vezes ela quer um cliente que entra, ela quer arrancar o dinheiro daquele cliente com medo de não ter mais, que era o que acontecia comigo. Era o que acontecia comigo. Realmente nada é por acaso. Todo mundo, tudo que acontece nas nossas vidas, eu não voltarei naquele hotel, com certeza. Acho que eu não voltaria lá não. Se precisar, tudo bem, mas acho que eu não voltaria lá. Por quê? Por conta disso, café da manhã não é legal, não sou de reclamar das coisas, mas a gente quer o melhor pra gente. A gente quer se sentir amado. Então, é o que eu falei, se eu tô dando meu sangue, suor, lágrima e gordura, que é o meu dinheiro, que não é um papel, é uma energia, eu quero algo em troca. E se eu me amo, eu não vou aceitar eu ser desvalorizado desse jeito. Só que antes de eu sair de lá, eu precisava transbordar. Eu precisava abrir a mente dessa menina. Porque uma semente plantada, ela vai germinar. Então, o que acontece? Aquilo vai fluir. Aonde você for, você tem que deixar a sua semente. Você não pode deixar de falar, você não pode fechar a sua boca por conta de necessidade. O que os outros vão falar? Se você tem certeza de quem você é, da sua identidade,
Você não tem medo de falar, porque você sabe que Deus está ali assinando embaixo. Entendeu? Então, todo lugar que você for, não permita que ninguém passe por cima dos seus valores. Não permita. Abra sua boca. Põe para fora. Não permita. Transborde. Às vezes a pessoa, ela precisa de um tapa quântico. A pessoa, ela precisa de um tapa quântico para ela poder abrir a mente dela. Você está ajudando ela. Você não está humilhando ela. Quantos tapas quânticos que eu precisei na vida passar. E sou assim, hoje eu tenho equilíbrio emocional, mas eu era muito sensível. Então tudo eu achava que era para me atacar. Hoje não, hoje toda situação que acontece na minha vida, eu respiro, né? Eu olho para aquela situação e eu fico tirando ali, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Porque tudo que está na minha vida é um problema meu. É uma responsabilidade minha. Eu não sou vítima de nada. E aí eu fico tirando o código daquilo. O Ever está perguntando onde que eu moro. Eu moro em Tiradentes, Minas Gerais, Ever. Moro em Tiradentes, Minas Gerais. Mas eu estava falando que eu fui em São Paulo. Eu sempre estou indo em São Paulo. Meu mentor é de lá. E tem outras pessoas também que eu estudo, né? E eu costumo estar indo para lá. Todos os eventos que eu tenho oportunidade de ir, para me conectar com pessoas diferentes, aprender coisas novas, fazer network, eu vou, sabe? Para mim crescer. Você gostou do tapa quântico? Mas a gente precisa, né? A gente precisa, porque toda situação que eu estou passando, e vice-versa as pessoas, ali tem uma peça de Lego que vai se encaixando na minha vida. Nós não somos perfeitos. Se a gente tiver a visão voltada para o crescimento, você vai entender, você vai desfrutar todos os momentos, todas as situações, entre aspas, até ruim, né, que você passar, você vai entender que ali está te trazendo algo. Aí você não vai ficar com raiva de ninguém. Porque às vezes, por exemplo, no caso desse salão que eu fui, foi um salão de cabelo. Na hora eu me senti assim, como que eu te falo? Eu senti que a pessoa estava querendo só o meu dinheiro. Eu senti que a pessoa estava querendo só o meu dinheiro. Aí eu pensei assim, gente, eu acho que eu tô me sentindo um pouco, não muito acolhida e amada nesse lugar. Aí depois eu mesmo falei com ela, não, mas espera aí, eu me amo. Eu não preciso me sentir amada por ninguém. Se eu estou aqui é porque eu preciso passar o meu amor para essas pessoas, passar aquilo que eu sei para elas entender o que é amor. Porque como que eu vou me sentir amada num lugar que a pessoa não se ama, que a pessoa é puro dinheiro? Então é isso que é você entender, você raciocinar, sabe? É você ter realmente um equilíbrio emocional. Porque você não vai julgar, você vai usar a sua intuição, sabedoria, entendimento e falar, Deus, por que eu estou sendo tratado assim? Deus permite, porque Deus sabe que você se ama, você não vai se sentir não amada. Porque o que basta é o seu amor e o amor de Deus. Eu não estou com carência afetiva. Só que as pessoas que estavam lá, elas precisavam ouvir, né? Conhecimento liberta, com certeza. A maior riqueza do ser humano não é o dinheiro, é o conhecimento. Mas através do conhecimento que a pessoa fica rica e próspera. A riqueza que eu falo, riqueza espiritual. Porque primeiro, para você ser rico materialmente, você é rico mentalmente, falando, espiritualmente. E é muito bom. Só que o conhecimento, Everton, ele só liberta quando você coloca ele para fora.
Porque às vezes a gente sabe muita coisa, por exemplo, tem gente que lê 30 livros no ano, só que essa pessoa ela guarda só para ela. Então é inútil o conhecimento dela. Ela não transborda isso na vida de outras pessoas, que foi o que eu fiz. Eu não saí desse lugar sem falar, porque eu não falei para machucar. Foi para abrir a mente mesmo da pessoa, porque se eu não voltar lá, pelo menos eu deixei a minha semente. Então, às vezes a gente cria gordura cerebral. O que é gordura cerebral? É você ter muitos conhecimentos. Eu tenho estudado bastante, sabe, sobre física quântica, sobre desbloqueio, sobre vida financeira, vida espiritual, sentimental, várias áreas da minha vida, acho que quase todas. Porque realmente eu era muito bloqueada, ainda tenho algumas coisas para desbloquear. Então eu tenho sede de conhecimento. Só que o que eu aprendi? Que se eu guardar para mim, não vale nada esse conhecimento. Eu preciso estar aqui transbordando, eu preciso estar falando aonde eu for. Eu preciso estar falando do que eu sei para me ajudar outras pessoas, porque essa é a plantação. Depois vem a colheita. Primeiro é o dar para poder receber, né? E uma vez que você está falando aí, você falou por amor. Uma vez que você tem o seu amor próprio, que é o que eu acabei de falar, você sabe da sua verdadeira identidade, que você é imagem e semelhança do Senhor, você não consegue reter isso só para você, porque você sabe que isso é egoísmo. Você sabe que isso é egoísmo e tem pessoas precisando te ouvir, precisando ouvir aquilo que você passou, precisando ouvir qual foi o caminho que você fez, porque tem muitas pessoas que são leigas, elas não sabem o que fazer, elas não sabem por onde começar. Então, às vezes, uma simples palavra que você falar, você vai desbloquear, talvez você não vai fazer um milagre, mas vai ser o começo ali do desbloqueio da pessoa. Então, é o que eu falo, a exposição, ela cura almas, né? Jesus, ele expôs as suas feridas, ele se expôs ali ao ridículo na forma de falar, para poder nos curar. E a gente precisa fazer o mesmo, para a gente curar, porque Jesus, ele não vai vir aqui mais. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Jesus, ele está com a gente. Então, ele vai usar nossas vidas. Então, como que nós vamos ajudar o próximo? Nós expormos as nossas feridas. Nós expormos as nossas dores, aquilo que você passou, aquilo que você conseguiu superar. Tem pessoas que não sabem como fazer. Então, quando você expõe as suas dores e as suas feridas, a pessoa vai falar assim: bom, se ela conseguiu, eu também consigo. Nós somos iguais. Se ela tem coragem de se expor ao ridículo, eu também tenho. Porque quando eu era covarde, você falou que vive exatamente isso que você está falando. O que, Everton? Conta aqui pra mim, pra gente interagir. Meu mentor é o Pablo Marçal mesmo. Eu estudo com o Pablo Marçal, com a Elaine Ourives, Bruno Gimenez, Ítalo Ventura, Vanessa de Oliveira. Eu amo estudar, amo aprender. E agora eu estou começando a estudar com Felipe Sintra, que é maravilhoso também. Estou estudando também sobre investimento. Então, eu tenho sede de ser quem eu não fui no passado. Porque por mais de 30 e tantos anos, eu fui uma pessoa totalmente bloqueada da fala, bloqueada de tudo, escassa, limitada, com necessidade de aprovação. Eu não me expressava do jeito que eu estou aqui me expressando, jamais.
Eu não contava dos meus sentimentos para ninguém, porque eu tinha vergonha de mim, não me aceitava, vergonha do meu passado, vergonha da minha família. Até que eu entendi que tudo tem um propósito, que a minha história ela ia ser muito linda, que eu não passei pelo que eu passei em vão, que nada é coincidência, tudo é deusidência, né? Tudo é por Deus. Então eu não entendi lá no passado por que eu sofria tanto, mas agora eu entendo por quê, porque a vida de desfrute que eu tenho hoje, eu não tenho nem como agradecer, sabe? Eu vivo assim, transbordante. Transbordante. Isso não é porque tem alguém do meu lado, isso não é porque tem alguém em minha volta, isso é dentro de mim. É todos os dias, eu renovo a minha identidade com o Senhor. Essa frequência do amor que você está falando é isso mesmo. Quem acessa o amor não tem como voltar atrás, não tem como sentir raiva, não tem como não transbordar. Porque o amor é você sentir amor e ver amor em tudo, em todas as pessoas. Você não consegue comparar. Falar, esse aqui eu vou amar, esse não. Até aquelas pessoas, porque existe também aquelas pessoas que você não se dá muito bem, mas você não consegue olhar para ela com olhos de raiva. E é muito lindo isso, quando você entra nessa frequência, né? É igual aquela frase, a mente que se abre uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, jamais a gente volta a evoluir. Eu não creio que a gente evolui. Quanto mais você evolui, mais você vai acessando, mais você vai crescendo. Precisa assistir um vídeo de biologia de crença. Ah, me manda aí, eu quero assistir sim. Se tem algum para me citar aí. Acho que eu vou te chamar para fazer uma live qualquer dia. Então é sobre isso, pessoal. A vida passa muito depressa. A vida passa muito depressa. A gente precisa desfrutar o mais rápido possível. E o que é desfrutar? Desfrutar não é você ficar rico para você fazer uma viagem, para você comprar um carro novo. Desfrutar, eu vou procurar lá. Desfrutar é você estar aqui nesse momento e você se sentir grato por esse momento. Você falar, Deus, esse aqui é o momento que o Senhor me deu. Eu estou aprendendo com Ele. Obrigado, Senhor, porque eu acordei, porque eu estou andando. Hoje, por exemplo, eu já caminhei na rua, hoje eu não quis correr. Eu caminhei, já tomei café, já coloquei roupa para bater, já fiz várias coisas e agora estou aqui transbordando. Então, isso é desfrutar. Eu fico feliz por tudo que eu fiz, porque eu não fiz no automático. Eu fiz desfrutando. Entendeu? Quando a gente faz isso, a energia da gratidão, ela te faz prosperar muito mais rápido. Muito mais rápido. Quando você é grato. O que é grato? Não é agradecer, é sentir gratidão de verdade. É fluir, deixar fluir aquele momento, a situação que você está vivendo, mesmo que ela seja dolorosa. Quando você entende que tudo é para o seu crescimento, que tanto o bem quanto o mal, entre aspas, é o bem, você agradece, você sente gratidão. E é sobre isso. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E vamos prosperar mais um dia. Vamos agradecer, vamos desfrutar o dia de hoje, pegar os códigos que hoje traz pra gente. Em nome de Jesus. Obrigada, Everton, pela tua presença, pelas dicas. Foi muito bom interagir com você. Eu sempre faço live aqui praticando, depois que eu lanço ela. Hoje eu resolvi fazer ao vivo.
Um grande abraço a todos vocês. Que nós possamos sentir o amor de Deus nessa manhã, o cuidado de Deus por nós. Agradecer pelas nossas vidas. Muitas pessoas não acordaram hoje. E nós estamos aqui com vida. Enquanto há vida, há esperança. Então vamos aproveitar e transbordar. Ajudar, porque tem muitas pessoas precisando de ajuda. Amém? Amém, Ever. Um abraço. Tamo junto até depois do fim. Valeu, galera.